Amém, muito bom. Pega a tua Bíblia aí, abre ela em Atos capítulo 16. Atos capítulo 16. Eu vou abrindo aqui também, vou te dar um caldo aí. Quem achou, fala achei. Quem não achou, fala One Flow School. É para lá que você precisa ir. Inclusive ontem a gente teve mais um culto de envio da School. Quem estava lá? Deixa eu ver. Coisa bonita. Se você não faz parte da School, no início do ano que vem a gente vai abrir outra turma. Para você que não sabe, é um treinamento para potencializar o reino de Deus dentro do seu coração e você usar e aprender os seus dons para ser usado por Deus aqui na nossa igreja e fora dela. Bom, achou aí Atos capítulo 16? Vamos lá, do versículo 12 em diante, a gente vai continuar a mensagem que nós iniciamos na semana passada. Vamos lá, faz silêncio aí. Vamos ler a palavra de Deus. Dali partimos para Filipos, na Macedônia, que é a colônia romana e principal cidade daquele distrito. Ali ficamos vários dias. No sábado, saímos da cidade e fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamo-nos e começamos a conversar com as mulheres que haviam se reunido ali. Uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus, chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira. O Senhor abriu seu coração para atender a mensagem de Paulo. Tendo sido batizada, bem como os de sua casa, ela nos convidou, dizendo: se os senhores me consideram uma crente no Senhor, venham ficar em minha casa. E nos convenceu. Certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha o espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia a Paulo e a nós gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus o Cristo, eu ordeno que saia dela. No mesmo instante o Espírito a deixou. Percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal diante das autoridades. E levando-os aos magistrados disseram: estes homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que a nós romanos não é permitido aceitar nem praticar. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas e os magistrados ordenaram que se lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. De repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembanhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos de sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles, e em seguida ele e todos os seus foram batizados. Então os levou para sua casa, serviu-lhes uma refeição, e com todos os de sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. Quando amanheceu, os magistrados mandaram os seus soldados ao carcereiro com essa ordem: solte estes homens. O carcereiro disse a Paulo: os magistrados deram ordens para você e Silas serem libertos. Agora podem sair, vão em paz.
Mas Paulo disse aos soldados: sendo nós cidadãos romanos, eles nos açoitaram publicamente, sem processo formal, e nos lançaram na prisão. E agora querem livrar-se de nós secretamente? Não, venham eles mesmos e nos libertem. Os soldados relataram isso aos magistrados, os quais, ouvindo que Paulo e Silas eram romanos, ficaram atemorizados. Vieram para se desculpar diante deles, e conduzindo-os para fora da prisão, pediram-lhes que saíssem da cidade. Depois de saírem da prisão, Paulo e Silas foram a Lídia, onde se encontraram com os irmãos, e os encorajaram, e então partiram. Bom, se você não leu a Bíblia essa semana, né, de novo a gente lê um textão aqui. E nós vamos continuar conversando um pouquinho sobre o que Deus quer que você viva na presença dEle para vencer o reino de Pitom. Se você não estava aqui semana passada, eu quero dar uma relembrada. Se você é esquecido como eu, né, provavelmente você não lembra o que você comeu ontem no almoço. Se você lembra, fala bem rápido em voz alta. Aí, ó. Quase ninguém lembra, tá? Então, se você é esquecido que nem eu vou te relembrar um pouquinho da história e do que a gente conversou semana passada. Presta atenção aqui, para de falar do almoço, eu sei que você está com fome, mas já já você come, tá bom, criatura? Olha só, Paulo e Silas partiram para Filipos, a cidade dos filipenses, a mesma carta que Paulo escreve ali, é para a cidade de Filipos. E ele parte ali com Silas, o seu companheiro de missões. E quando eles chegam naquela cidade, eles procuram um lugar de oração, à beira do rio, porque aquela cidade não tinha sinagoga, que era como se fosse uma igreja dos judeus, né? Judeu não tem igreja, mas é como se fosse uma, onde eles aprendiam a lei do Senhor no Antigo Testamento. Só que aquela cidade não tinha isso. Então eles procuraram um lugar de oração, onde deveriam ter pessoas que buscavam a Deus. E eles foram à beira do rio e encontram Lídia e outras mulheres, e eles começam a orar por ela e evangelizar. Aquela mulher entrega a vida para Jesus, oferece a casa dela para eles ficarem, e eles começam a evangelizar aquela cidade. Só que aí a palavra de Deus diz que enquanto eles estavam tentando falar de Jesus naquela cidade, uma mulher começa a perseguir eles e começa a gritar: olha, os homens de Deus chegaram, olha, Jesus chegou. Eles vieram anunciar a salvação e começaram a incomodar Paulo e Silas, gritando. Imagina você andando e uma pessoa gritando atrás de você. Quem aqui fala muito alto? Levanta a mão, deixa eu ver. Aí, ó, provavelmente você seria essa pessoa, né? Ou não, né? Deus me livre, porque essa mulher estava endemoniada. Por isso que ela estava gritando. Ela estava querendo frustrar os propósitos de Deus naquela cidade. Porque se ela ficasse gritando perto dos missionários, eles não iam conseguir falar de Jesus, as pessoas não iam conseguir ouvir, e os planos de Deus para aquela cidade iam ser frustrados. Até que chega um momento que Paulo se cansa daquela mulher, e ele expulsa o demônio daquela mulher. Só que não era um simples demônio, era um demônio de adivinhação. E os donos daquela escrava lucravam com as adivinhações dela. Com certeza ela devia, por poderes sobrenaturais, às vezes falar algumas coisas que iam acontecer, lendo o futuro ali, mas também ela devia mentir para muita gente, né? Como bom mentiroso e adivinhador, ela devia falar o que as pessoas gostavam de ouvir. As pessoas iam lá se consultar e ela falava: está chegando uma pessoa maravilhosa na sua vida, ele é careca. Né? Você não quer um careca, né? Enfim, minha esposa também não queria, olha só. Mas, enfim, ela falava o que as pessoas queriam ouvir. E Paulo sabia disso, até por isso que ele demora para expulsar o demônio dela, porque ele sabia que ia dar treta. E aí, chega uma hora que ele cansa, ele expulsa o demônio. Os donos da escrava ficam de cara com Paulo e levam ele e Silas para o centro da cidade. E a Bíblia diz que os magistrados, que eram os homens da lei, eles vão, tiram as roupas do apóstolo Paulo e de Silas e dão chicotadas neles e depois prendem eles. Paulo foi preso por pregar o evangelho. E quando a Bíblia diz que aquela mulher tinha um espírito,
não era simplesmente um espírito. No grego, que é a língua original do Novo Testamento, o espírito ali que está escrito no grego era o espírito de Piton, que era um deus representado por uma serpente que guardava o oráculo de Delfos. O que era o oráculo de Delfos? Era um lugar onde o povo ali do Império Romano ia para consultar os espíritos sobre o futuro. E Piton era o guardião daquele lugar, e ele era representado por uma serpente. E nós que somos cristãos sabemos que Satanás é representado por uma serpente. Então, ela estava possuída por Satanás. E a partir disso, a gente tirou 2 lições semana passada, e hoje nós vamos tirar mais 2 lições sobre como eu e você podemos fazer para vencer o espírito de Piton. Porque assim como eu disse semana passada, em 1 João capítulo 5, versículo 19, diz que o mundo já está nas mãos do maligno, já está nas mãos de Satanás. E você que é visitante nessa hora fala, vixe, eu nem sei se eu creio em Deus, o cara já está falando do capeta. Mas a Bíblia mostra isso, e a experiência, quando você vive a vida cristã, você vê que existe o reino de Deus, poderoso, maravilhoso, mas também existem as trevas. E as trevas se manifestam através de vozes para nós. Foi sobre isso que a gente conversou primeiramente semana passada, as vozes de Piton, que eram representadas naquela mulher. Paulo estava tentando pregar o evangelho, mas aquelas vozes estavam tentando inflar o ego de Paulo, dizendo, você é o cara, viu? Jesus chegou quando Paulo chegou. E aí Paulo ele prega contra aquilo, e ele é perseguido por isso. E essa foi a segunda coisa que a gente aprendeu, que quando nós pregamos contra as vozes de Piton, nós somos perseguidos. E Paulo tinha feito isso, ele pregou contra. E eu quero lembrar você que está aqui, veio semana passada, ou você que está aqui pela primeira vez, talvez você não saiba reconhecer essas vozes, mas existem vozes de pessoas, da internet e de espíritos malignos, e às vezes até da tua própria cabeça, te afastando de Deus, dizendo que coisas que você faz que são ruins, são boas, com o propósito de te afastar de Deus. Então Paulo ele começa a pregar contra isso, e ele é preso, e é a partir daí que nós vamos estudar hoje, que é a prisão de Paulo e Silas. Primeiro, a gente aprendeu que nós precisamos reconhecer a voz de Deus no meio das vozes de Satanás. Depois que quando nós vivemos isso, nós vamos ser perseguidos. E a terceira coisa que nós vamos aprender, e a primeira de hoje, é que o louvor é um instrumento de liberdade do reino de Deus. Nós somos livres das correntes de Satanás quando nós adoramos a Deus. Nós lemos ali que Paulo e Silas foram açoitados, deram chicotadas neles. Você consegue imaginar as costas deles todas marcadas? Se bater o dedinho na quina do sofá já é uma dor insuportável. Quem bateu o dedinho na quina do sofá essa semana, levanta a mão. Deus abençoe vocês, que dor, meu Deus. Mas se isso dói, imagina até as suas costas rasgadas com um chicote, sem dó nem piedade e ainda injustamente. E mais, eles ficaram pelados. Imagina você pelado em público, sendo açoitado. Você também já deve ter sonhado que estava pelado em público, né? É horrível esse sonho. Enfim, mas ali não era um sonho, eles estavam ali nus, e com as costas todas marcadas. E a Bíblia diz que depois dos açoites, eles não foram para o médico, não passaram metiolate, eles foram presos num tronco pelos pés. A gente não sabe se vestiram eles depois, provavelmente sim, ou eles ficaram pelados mesmo. E a Bíblia diz que por volta da meia-noite, depois deles pregarem o evangelho, serem presos injustamente, estarem ali com as feridas abertas dos açoites, a Bíblia diz que Paulo e Silas começaram a orar e a adorar a Deus.
A gente bate o dedinho na quina do sofá e já xinga até a quinta geração do sofá, não é isso? Agora você imagina aqueles homens com as costas abertas, num frio. Eu tive a oportunidade de visitar uma das prisões que Pedro foi preso lá em Roma. E eu lembro que com a minha esposa a gente foi naquela prisão no ano passado, e a gente desceu as escadas, era no subterrâneo, e estava calor lá em cima, a gente estava em Roma, estava verão, não era verão, mas estava bastante calor, e quando a gente desceu as escadas e foi onde Pedro ficou preso, estava um frio, porque era tudo de pedra, e não tinha entrada da luz do sol, só tinha um buraco no teto, por onde descia a comida. E eu lembro que eu entrei ali com a minha esposa e eu fiquei muito impactado. A minha esposa passou 2 minutos, ela saiu, ela falou, ai, está muito frio, amor. Mas eu fiquei ali embaixo e foi algo muito forte para mim, porque eu falei, aqueles homens ficaram em lugares como esse. E eles escreveram cartas dizendo para as outras pessoas ficarem alegres por sofrerem pelo Evangelho. E eu fiquei imaginando Paulo e Silas numa prisão daquela, depois de terem sofrido chicotadas, presos num tronco pelo pé, e aí eles começam a adorar a Deus. Se eles ainda tivessem presos justamente, mas não, foi injusto, e eles começaram a adorar a Deus. E a Bíblia diz que, no texto que nós lemos, que depois que eles começam a adorar a Deus, um terremoto da parte de Deus começa a fazer aquele lugar tremer a ponto das correntes caírem e todos os presos ficarem soltos. E o que Deus quer ensinar para mim e para você é que se nós queremos nos livrar das vozes do reino de Satanás, que fica falando besteira no nosso ouvido, se nós queremos nos livrar dos pecados que têm nos prendido, se nós queremos ser livres da perseguição, talvez você seja perseguido por pregar o Evangelho na sua escola, o melhor jeito disso acontecer, de você se tornar livre, é começar a adorar a Deus. Mas por que isso? A Bíblia diz em João capítulo 4, que Deus procura aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Por que em espírito e em verdade? Porque a adoração envolve adorar em espírito e em verdade? Porque nos momentos mais difíceis, aparece quem nós somos. Se você estivesse no lugar de Paulo e Silas, se eu estivesse lá, será que por volta da meia-noite nós estaríamos adorando a Deus? Ou a gente ia abrir o celular, ia no Twitter, ia falar, diga não aos magistrados, hashtag diga não aos magistrados, corruptos, ladrões. A gente ia reclamar. A gente mostra quem nós somos nos períodos difíceis. A gente fica desanimado. E eu não estou dizendo que isso é errado, é normal ficar desanimado. Paulo diz em Coríntios que teve épocas que ele ficou desanimado. Mas, no meio do desânimo, brotou um louvor em espírito e em verdade do coração daqueles homens, que fez a presença de Deus vir de tal maneira naquele lugar, que aquele lugar começou a tremer. E as correntes foram soltas. E sabe, talvez você esteja aqui e você não sabe, mas tem várias correntes nos seus pulsos, correntes espirituais. Mas como é que eu vou saber se eu tenho correntes espirituais? Depende de como você vive. Muitas vezes a gente vive na bagunça e acha que está tudo certo. Nós vivemos num mundo onde o espírito de Piton, de Satanás, diz para nós, faça o que você quiser, do jeito que você quiser, com quem você quiser, quando você quiser, e quem te reprimir por isso é intolerante. E aí nós não entendemos,
Porque o mundo está uma bagunça. A gente acha que é porque a economia no Brasil não vai bem. A gente acha que é porque falta amor. Não, é óbvio que falta amor, é óbvio que falta justiça, é óbvio que o nosso país vive numa bagunça política, mas não é isso que faz o mundo ser uma bagunça. O que faz o mundo ser uma bagunça é nós distorcermos a verdade, dizendo que a mentira é verdade, que a verdade é mentira e intolerância. A Bíblia diz que amor é você falar a verdade para o seu próximo, querendo que ele melhore. Nós não somos aqui um ministério de coach, que você vai chegar aqui na sexta-feira e nós vamos falar, você é incrível. Acredite no seu potencial. Se nós acreditarmos no nosso potencial, do jeito que nós estamos, nós temos tudo para fazer jus à geração Nutella. Só que quando a presença de Deus vem, nós não somos a geração Nutella, nós somos a geração que vai mudar essa cidade em nome de Jesus. Amém? Mas para isso, você precisa se desfazer das correntes, das mentiras que o diabo te conta. E para isso você precisa começar a ter uma vida de adoração a Deus. Eu lembro de um culto no ano passado, que eu preguei aqui sobre aquele texto que e conhecereis a verdade vos libertará. Isso não é slogan político, é palavra de Deus. E eu preguei sobre isso. Eu preguei que a verdade de Jesus liberta. E nós começamos a adorar a Deus aqui. E naquele dia nós falamos, os adolescentes que estão presos aqui serão libertos hoje pela verdade. E quando nós começamos a adorar a Deus, várias pessoas começaram a vir aqui na frente, se ajoelhando e se entregando para Jesus. Mas eu lembro de um menino que começou a gritar e gritar e gritar e gritar. E quando nós fomos ver, aquele menino estava possesso por um demônio. E quando a gente viu isso, nós levamos ele para uma salinha ali no ambulatório. Ficamos um tempo ali expulsando o demônio. Depois que passou, a gente começou a procurar as brechas na vida daquele menino. E tem muita gente que acha que, não, esse negócio de demônio, a pessoa tem problema de saúde mental, vocês estão expulsando o demônio. Várias vezes eu cheguei lá e era problema de saúde mesmo, a pessoa estava tendo um ataque epilético, alguma coisa, mas quando é endemoniado, meu irmão, você vê que não é saúde. Se você não acredita, a próxima vez você me chama, eu te coloco com um endemoniado dentro de uma sala, e você vai ver se você não acredita. E depois que nós oramos por aquele menino, eu comecei a perguntar, cara, como é a tua vida? Você se envolveu com o ocultismo? O que você fez? E ele começou a falar, não, pastor, eu leio a Bíblia, eu oro, minha mãe é crente, eu faço tudo certinho. Comecei a perguntar, eu falei, meu Deus, mas como é que esse menino ficou possesso? E aí eu falei, tem algum pecado que é recorrente na sua vida? Ele falou, cara, às vezes eu tenho uns ataques de fúria quando minha mãe me irrita. Aí eu falei, tá, todo mundo tem ataque de fúria com a mãe, né? Mas eu falei, mas o que você faz quando você tem ataque de fúria? Ele falou, cara, eu vou para um canto e fico ouvindo umas músicas. Ali eu sinto que o Espírito Santo me tocou para perguntar que música que ele estava ouvindo. Aí eu perguntei, que música você está ouvindo? Ele falou, eu escuto uns rockão, pastor. Falei, posso ouvir? Posso ver? Aí eu perguntei o nome da banda. E cara, ele falou, essa aqui é a que eu mais escuto. Eu falei, você já procurou a tradução dessa música? Ele falou, não. Eu falei, vamos procurar junto? Cara, a gente procurou junto. Quando ele tinha ataques de raiva, ele escutava uma música que dizia assim, existe um monstro que mora dentro de mim e eu não consigo controlá-lo. E tinha uma parte da música que falava que a verdade liberta. E bem no dia que eu preguei, aquele menino ficou endemoniado. E eu comecei a ler a letra da música, e a letra da música falava sobre tudo que eu tinha pregado, só que ao contrário. Aí eu falei, agora eu entendi. Eu falei, cara, para de ouvir essas baboseiras. E sabe, às vezes a gente vai no ritmo do mundo.
um ritmo bom, um ritmo legal, as pessoas estão sorrindo. Paz e amor, pastor. Deus criou a Eva e disse que era bom. E a gente vai nesse ritmo, e quando a gente vê, a gente está cheio de correntes. A gente está acorrentado. Porque ao invés de alimentar os nossos ouvidos e usar a nossa boca para adorar a Deus, nós temos ouvido as vozes do mundo e reproduzido as vozes do mundo. E as vozes do mundo são bem mais fáceis do que as de Deus. Porque as de Deus, você chega na igreja, o pastor fala, cara, se arrependa, mude de vida. Isso que você está fazendo é pecado, o jeito que você trata essa menina é pecado, o jeito que você trata os seus pais é pecado. Não é fácil ouvir isso. No mundo não, é tudo tolerante. Só que aí nós vamos aceitando os convites e recebendo as correntes de Satanás e depois nós não entendemos, porque nós somos a geração mais deprimida e mais ansiosa, mesmo sendo a que tem mais dinheiro e mais informação. As vozes de Python vão tomando conta da gente. Mas quando nós adoramos a Deus, essas correntes caem. Aquele menino foi liberto, hoje ele está na One Flow School e serve a Deus com todo fervor aqui. Você pode dar uma glória a Deus por isso? No nosso retiro nós vimos isso também. Nós estávamos lá adorando a Deus, enquanto adorávamos a Deus, pessoas ficaram possessas ali, mas foram libertas, porque há poder no nome de Jesus. E quando nós adoramos a Jesus, o lugar treme com a presença de Deus, os nossos joelhos se dobram, a gente se curva, a gente muda de vida, nós nos tornamos pessoas melhores. Deixa eu te dizer uma coisa, cara, hoje Jesus te trouxe aqui, para você ter uma vida diferente, para você mudar de vida, para você ser verdadeiramente livre. Se você veio aqui, você é pai e mãe, veio ver o batismo do teu filho, do teu sobrinho, Jesus quer te trazer liberdade. Pastor, mas eu sou católico, eu não estou falando de igreja, eu estou falando daquele que é poderoso o suficiente para mudar a sua vida. Hoje nós vamos adorar a Deus, e a presença de Deus virá aqui. E não vai ser mais um pastor que fala bem. Tem gente que me ouve e fala bem esse pastor, né? Não é isso. A presença de Deus vai vir neste lugar. E você vai ser transformado. Tem transformações que são instantâneas e tem outras que são um processo. Eu não sei o que Deus vai fazer, mas Ele vai começar algo novo na sua vida. Não vai ser fácil. O apóstolo Paulo sofreu muito, mas vai valer a pena, porque o caminho do mundo é largo, é fácil, mas o caminho para o reino do céu, ele é estreito, mas vale a pena. E hoje Jesus vai te fazer passar por este caminho estreito. E se você já está neste caminho estreito junto comigo, eu quero te encorajar hoje. Está doendo, você está sendo perseguido no colégio por falar de Jesus. Os seus pais não entendem porque você quer vir para a igreja. Louve a Deus, adore a Deus, coloque louvores na sua casa, nos dias difíceis, adore a Deus, porque a presença de Deus vem em meio aos louvores. A Bíblia diz que quando Saul estava oprimido por um espírito mau, Davi ia com a harpa e tocava louvores e os espíritos saíam de Saul. A Bíblia diz que no dia que Salomão foi levar a arca da aliança para o templo de Deus, eles começaram a adorar a Deus com símbolos, com trombetas, e a presença de Deus veio de tal maneira que uma nuvem tomou conta do templo e eles viram a glória de Deus. Quando nós adoramos a Deus em tempos difíceis, o Senhor vem e nos liberta e nos traz alegria. Está difícil, adore a Deus, abra sua boca, não deixe o sofrimento calar o seu louvor.
Eu vou adorar a Deus nos dias felizes, mas eu vou adorar a Deus nos dias difíceis. Tudo posso naquele que me fortalece. Posso passar por todas as situações naquele que me fortalece. Posso passar fartura, posso passar falta de alimento, posso passar por qualquer situação, por perseguição ou por conforto. Tudo posso naquele que me fortalece. E para quem Paulo escreveu isso? Para os filipenses. Tudo posso naquele que me fortalece. Adore a Deus. Daqui a pouco essa mensagem vai terminar e o louvor vai tocar e nós vamos cantar que há poder no nome de Jesus para curar, para libertar, e o Espírito de Deus vai nos visitar. Não porque nós vamos colocar o Senhor contra a parede, como se a gente pudesse dizer para Deus o que Ele tem que fazer, mas porque nós entendemos que sem Deus nós não somos nada. E nós precisamos dele, e você precisa começar a viver uma vida de adoração, para ser liberto das correntes que te seguram. E você que já conhece a Jesus e vive no caminho estreito, adore a Deus. Está difícil, adore a Deus. Está doendo, adore a Deus. É por isso que todo culto começa com louvores a Deus. Talvez você tenha vindo a esta casa hoje e os louvores estavam tocando e você pensou, eu não tenho motivos para adorar. Você tem sim, Deus continua sendo bom. Ele continua cuidando de você, não importa o que você está passando. E sabe, essa semana para mim foi uma semana difícil. Por causa da dinâmica que a gente fez semana passada, teve bastante burburinho. Uns amaram, outros acharam o pastor um maluco. E se você não estava aqui, a gente colocou umas trends do TikTok que são vozes de Satanás na sua vida, que te prendem ali. Quando você vê 2 da manhã e você tem que acordar às 6 para ir fazer uma prova. Mas você estava vendo lá os carinha dançando. E se você ficou chateado, deixa eu te dizer uma coisa, eu não fiz isso para chatear ninguém. Eu tenho muita reverência a esse lugar. Eu amo essa igreja. Eu sei que esse templo é consagrado a Deus. Eu não quis ofender ninguém. Se teve algum pai, algum diácono, algum pastor que ficou chateado, não foi minha intenção. Quando eu estava orando por essa mensagem, Deus falou para mim, os adolescentes estão sendo presos pelas redes sociais. Eles estão ouvindo, dançando e cantando coisas que estão aprisionando eles. E você precisa falar sobre isso. E sabe, quando eu liguei para a minha equipe para fazer essa dinâmica, eu estava pensando em umas musiquinhas bobas. Sabe aquela? Eu estava pensando naquelas. Só que eu não deixei tão claro. E aí veio umas músicas fortes aí. E eu cheguei para Deus, eu falei, Deus, o Senhor sabe do meu coração. Eu prego o contrário daquelas músicas toda sexta-feira, toda semana, há 11 anos. Não é agora que eu vou trazer o mundo para dentro da igreja. Então, se você ficou chateado, me perdoa. Mas eu também acredito que se as músicas não fossem tão fortes, o pecado de muita gente aqui não ia ser exposto e muita gente não ia ser salva. Muita gente foi exposta. Então, se você ficou indignado com as músicas tocando aqui, lembra do seguinte, esse templo é consagrado a Deus, ele é importante sim, a gente ama essa igreja. E ela vai estar viva até Jesus voltar, amém? Mas Deus habita dentro de você. Então usa a indignação que você teve comigo quando eu pus aquelas músicas, quando essa música tocar no seu celular em casa. Porque é lá que o diabo coloca correntes no seu pulso. Amém? Mas minha intenção não foi chatear ninguém, tá bom? Eu fiquei triste demais quando eu vi que eu chateei gente. Não era para te chatear, era para expor o pecado.
E nesse tempo Deus falou, você tem que continuar me adorando. Está difícil? Adore a Deus. Olha para quem está do seu lado. A gente está terminando e fala assim, está difícil? Adore a Deus. A última coisa que a gente aprende com esse texto é que depois que nós adoramos a Deus e as correntes caem, Satanás é humilhado. Porque você imagina só, olha aqui para mim. Você imagina só. Satanás se apossou daquela mulher para atrapalhar a pregação de Paulo. Paulo vai lá e expulsa o demônio daquela mulher. Os donos dela, porque ela era escrava, vão lá e perseguem Paulo e levam eles para os magistrados, açoitam eles nus em praça pública, prendem eles. Chega à meia-noite, o que eles estão fazendo? Adorando a Deus. As correntes caem, o carcereiro fica preocupado. O carcereiro é quem cuida dos prisioneiros. Ele ia se matar. Satanás ia vencer com a morte dele, conseguir tirar a vida de alguém. Mas Paulo vai lá e prega para aquele homem, ele e a sua casa são salvos. E ainda depois, quando os magistrados vão soltar Paulo e Silas, porque eles tinham feito um julgamento injusto, não podia se julgar cidadãos romanos sem dar o direito de defesa, e eles, por causa da pressão da multidão, não deram direito de defesa para Paulo. Então, eles foram presos injustamente. Quando os magistrados descobrem isso, eles querem tirar Paulo da cidade escondidinho. Mas aí Paulo fala, não, você vai ter que vir aqui. Se você for injusto, agora você tem que ser homem para ser justo. Aí você imagina aqueles magistrados que tinham açoitado Paulo e Silas indo lá pedir desculpa. E a intenção de Paulo não era humilhar os magistrados, não. Mas era mostrar que Deus cuida dos cristãos, mesmo quando eles são perseguidos e presos injustamente, e Deus recebe toda a glória, e a partir daquele momento, uma igreja nasce em Filipos, a igreja dos filipenses, uma das igrejas mais tops do Novo Testamento. Tudo começou ali. Satanás foi derrotado quando a adoração a Deus foi instituída naquela prisão, e as correntes caíram. A Bíblia diz em Apocalipse 20 que no último dia, depois dos 1000 anos, Deus vai pegar Satanás e jogar no lago de enxofre, e ele vai ser derrotado. Então virá a nova Jerusalém, e nós vamos ficar com Jesus todos os dias da nossa vida. Não vai mais haver choro, não vai mais haver dor, não vai mais haver morte, porque a presença de Deus estará entre nós. E o amor, a paz, a paciência, a comunhão vai fazer parte das nossas vidas eternamente. E hoje Satanás será derrotado na sua vida em nome de Jesus. Eu vou terminar contando uma ilustração de como, quando nós adoramos a Deus e quando tem pessoas comprometidas com Deus o suficiente para pregar o reino de Deus, mesmo em tempos difíceis, Satanás é derrotado e Jesus é exaltado. Tem um homem chamado William Tyndale, e esse homem era do século XVI, e ele era um homem que decidiu traduzir a Bíblia para o inglês. Até o século XVI, só haviam os manuscritos em grego, em hebraico, e nas igrejas a Bíblia era lida em latim. Só que não havia alfabetização para o povo. Então as pessoas só conseguiam entender a Bíblia quando um padre lia a Bíblia em latim e traduzia para eles. Só que isso dava poder demais para a igreja, porque aí a igreja podia pregar coisas que não estavam na Bíblia para manipular o povo. E você já deve ter estudado na escola, eles faziam as indulgências, que eles diziam para os cristãos pagarem o terreno deles nos céus. Começaram a pregar sobre o purgatório, que era uma antessala, um lugar onde a pessoa ia antes do céu para pagar pelos seus pecados e depois ir para o céu. Isso não está na Bíblia, mas era uma maneira da igreja alienar o povo. E um dia esse homem se levanta e fala, chega. É um homem inglês, ele decide traduzir a Bíblia para o inglês. E então o arcebispo da Igreja Católica Romana
decide pegar todas as Bíblias que William traduziu e queimar numa fogueira. Ele vai para todos os navios mercantes, pega todas as Bíblias e ele faz uma fogueira gigantesca com todas as Bíblias que William Tyndale tinha traduzido. Só que ali, enquanto ele falava, agora eu acabei com essa revolta de trazer a presença de Deus para todos. Não, só o clero pode fazer isso, só os padres. A Bíblia não é para qualquer um. E ele estava se alegrando de ter acabado com um homem que queria liberar a Bíblia para o povo, para os simples, para acabar com a alienação. O que ele tinha esquecido é que quando ele pega as Bíblias daqueles navios mercantes, ele pagou para os mercadores. E o dinheiro todo que ele pagou para pegar todas as Bíblias e queimar numa fogueira foi todo para William Tyndale de novo. E aquele homem traduz a Bíblia de novo. E se hoje nós temos a Bíblia em inglês, é porque um homem, durante uma fogueira de Bíblias, não parou de adorar a Deus e continuou traduzindo. Martinho Lutero, a mesma coisa, perseguiram ele porque ele quis traduzir a Bíblia no alemão para o povo, mas não conseguiram. Porque quando o reino de Deus se levanta, as correntes de Satanás caem e nada pode vencer a igreja de Jesus. Nada pode vencer o Espírito Santo. E tiveram vários governos totalitários, comunistas, que tentaram acabar com a Bíblia. A União Soviética, a China, na Revolução Cultural da China. Você pode estudar isso nos livros de história. Mas eles não conseguiram. Porque tudo vai passar, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Teu TikTok vai passar. Tuas dificuldades em casa vão passar. As coisas que você gosta vão passar. Mas a presença de Deus vai permanecer para sempre. E no dia final, o Senhor vai perguntar para você: você foi fiel? O que você vai responder? Eu lembro de um menino que vinha para esses cultos, ele tinha 13 anos. E um dia eu estava pregando sobre a volta de Jesus. E aquele menino entrou no carro da mãe dele e falou: mãe, se eu morrer, eu estou pronto para voltar para Jesus. E você? Passou um mês, aquele menino foi visitar o pai dele estava preso, e o pai dele era envolvido com droga, e alvejaram o carro dele com vários tiros. Aquele menino foi baleado, ele era aqui do nosso ministério, eu fui fazer o velório dele. E eu lembro daquele menino deitado, de 13 anos, e a mãe dele me contando essa história chorando, falando: pastor, há um mês atrás ele me disse isso. Ele disse que se ele morresse, ele estava pronto. E ele perguntou: mãe, e você? E ela falou: pastor, eu quero estar pronta também. Eu não sei como é a tua vida, mas hoje Jesus quer te libertar das correntes de Satanás e te trazer vida nova. E você que já conhece Jesus, está difícil, vamos adorar a Deus. E a presença dele vai te tomar de tal forma que você vai conseguir passar por tudo que você está passando e ainda glorificar a Deus e trazer salvação para outras pessoas. Amém? Fica de pé no seu lugar. Nós vamos adorar a Deus neste momento. E cadeias vão cair. Eu quero pedir, não vá embora antes desse culto terminar. Deus tem coisas para fazer. Seu Uber espera, sua mãe espera, se levar bronca, pede perdão depois. Deus tem coisas para fazer na sua vida. Nós vamos adorar a Deus agora. E se você está vendo que tem correntes nos seus pulsos, te prendendo, chega no fim do dia, você chora. Ou uma convicção veio no fundo e falou: você precisa mudar de vida. Eu quero orar por você. Ou você conhece a Jesus, mas está sofrendo, e hoje você quer adorar a Deus comigo. Eu quero pedir, para onde você está, você erguer sua mão para o alto.
E nós vamos adorar a Deus, e as correntes vão cair, as dores vão ser mais suportáveis. Melhor que isso, vamos todos erguer a mão e vamos adorar a Deus. Começa a chamar a presença de Deus neste lugar. Feche os seus olhos. Agora somos nós e Jesus. Vamos clamar pela presença santa de Deus. E mais do que palavras, você vai entender o que eu falei. Deus vai nos visitar. Comece a clamar: vem Espírito Santo, vem neste lugar. Nós vamos orar agora e pessoas serão libertas. Eu já vi pessoas sendo libertas de pecados, eu já vi pessoas sendo libertas de doenças. Eu não sei o que Jesus vai fazer aqui hoje, porque não é um pastor, é a presença de Deus. E Deus está neste lugar. Há alguns cultos atrás nós fizemos um momento como esse, e uma menina chegou de muletas aqui. Ela tinha rompido alguns tendões da sua coxa direita, e adolescentes começaram a orar por ela. Era para ela ficar muitos dias na fisioterapia e se cuidando. Oraram ali, ela sentiu 2 mãos pegando nas coxas dela e apertando, e começou a doer até uma hora que a dor cessou. Ela saiu andando e ela chegou para o médico dela, e o médico não acreditou no que viu. Jesus continua curando, Jesus continua soltando correntes, e hoje você vai experimentar o que é andar com Jesus. Por isso nós vamos fazer o seguinte: se você tem algum pecado ou alguma doença que você quer que nós oremos por isso hoje, nós vamos orar. Eu só vou te dar um aviso antes. Tem pessoas que são curadas instantaneamente, tem pessoas que não. Isso não significa que Deus não existe, que Ele não cuida de você, não. Deus sabe o que faz. Eu já vi Deus usando pessoas em cadeira de rodas para converter outras pessoas. Mas eu já vi pessoas chegando de muleta e saindo andando para converter outras pessoas. Eu não sei o que Deus vai fazer, mas eu creio que pessoas serão libertas aqui hoje. Por isso, se você quer receber uma oração, não tenha vergonha. Você está na casa do seu Pai, levanta sua mão bem alta, eu quero orar por você. Levanta sua mão bem alta, pode levantar. Se você tem algum pecado, alguma doença, eu não estou falando que doença tem a ver com pecado, não, alguma doença. São pedidos de orações diferentes, um por doença e outro por pecados. Se você ergueu a sua mão e tem alguém perto dessa pessoa que está com a mão erguida, estende a mão nela. E nós vamos começar a orar. Põe a mão na cabeça, no ombro de quem está perto de você e levantou a mão. Pode pôr a mão. Tem várias pessoas. Está na sua frente, se está atrás de você, olha para trás para ver se tem alguém atrás de você. Estende a mão sobre essa pessoa. Estende a mão. Nós vamos começar a orar. Tem meninos aqui com a mão erguida. Ninguém está orando por eles. Estende a mão. Para de olhar para mim e olha para o lado. Olha para trás. Estende a mão ao redor de quem está com a mão erguida, e nós vamos orar. Se você é da Flow School, sai do seu lugar e vai até alguém que precisa de receber uma oração. Tem um cara lá no fundo sozinho. E nós vamos começar a cantar que as cadeias serão quebradas. E conforme a música for sendo entoada, comece a orar com mais fervor, pedindo em nome de Jesus, Senhor. Nós declaramos que todo pecado será sarado agora, será perdoado, toda corrente será caída, toda doença em nome de Jesus bate em retirada agora, Deus. Todo orgulho, comece a orar. Senhor Jesus, nós queremos orar por aqueles que estão com as mãos erguidas por causa de algum pecado. Deus, nós declaramos liberdade. Nós declaramos liberdade da pornografia. Nós declaramos liberdade da homossexualidade. Nós declaramos liberdade, Deus, da mentira. Nós declaramos liberdade de todo demônio, de tudo que não vem de Ti, Deus. Nós declaramos liberdade
de toda brecha que algum adolescente ou algum adulto abriu para Satanás entrar. Nós declaramos liberdade agora no nome de Jesus. Em nome de Jesus, que as cadeias caiam agora. Em nome de Jesus, que as cadeias caiam agora. O orgulho, o coração duro, Deus, nós repreendemos agora em nome de Jesus. Nós repreendemos toda a glória para este ministério. A glória é do Senhor. E declaramos, Deus, que cadeias sejam quebradas agora, Pai. Em nome de Jesus. E Deus, nós oramos por aqueles que estão doentes, seja aqui ou em casa. Deus, que o Senhor possa curar. Se essa for a sua vontade, que toda doença vá embora. A depressão, Deus, espíritos de morte vão embora, espíritos de píton, de adivinhação vão embora, em nome de Jesus. Deus, nós declaramos, Pai, todo câncer, toda dor na coluna, nos tornozelos, nos joelhos, Deus, toca agora, em nome de Jesus. Faz o que nós não podemos fazer, Deus. Aleluia. Cante conosco, cante. Nós vamos fazer o último momento de oração. Eu vou descer aqui. Eu quero orar por você que está vindo aqui pela primeira vez. Talvez você veio aqui hoje e nunca tinha ouvido falar de Jesus desse jeito. E enquanto eu falava, um constrangimento foi tomando conta de você. E você viu que você precisava mudar de vida. Eu lembro quando isso aconteceu. Eu tinha 13 anos. Eu já fazia parte de uma torcida organizada com 13 anos, acredite se quiser. Já estava ficando com menina, já estava na bagunça. Só que eu tinha um vazio dentro de mim, que mesmo depois de toda a festa, de toda a bagunça que eu fazia, aquilo não me saciava. E eu chorava no meu quarto. Até que um dia eu lembrei de uma Bíblia esquecida que estava no alto do meu guarda-roupa. Eu lembro até hoje, eu pegando aquela Bíblia azul. Eu abri aquela Bíblia e comecei a falar com Deus. E Deus me visitou. E eu lembro que eu comecei a abandonar minhas práticas antigas. Não porque eu me tornei um crente alienado, que agora dá o dízimo e agora tem uma igreja que manda em mim. Não, porque Jesus entrou no meu quarto. Ele falou comigo. E as noites de tristeza foram transformadas em noites de alegria. Claro, eu sofri e continuei sofrendo, porque todo mundo sofre, até Jesus sofreu. Mas em meio ao meu sofrimento, o meu choro não era mais um choro de alguém que estava sozinho, era um choro de alguém que tinha suas lágrimas recolhidas pelo próprio Deus. Jesus se tornou meu amigo. E hoje Jesus quer se tornar amigo de vários aqui. E Ele está dizendo: arrependa-se, chega dessa bagunça, chega dessa bagunça, eu tenho mais para você, eu tenho uma vida diferente para você. Se você quer hoje iniciar uma vida diferente, quer entregar a sua vida para Jesus, eu quero orar com você. Eu quero que você erga sua mão bem alto. Eu quero orar por você. Se você quer entregar a vida para Jesus, não tenha vergonha, ergue sua mão bem alto. Isso. Se você quer entregar a sua vida para Jesus, mesmo se você está lá atrás, se você é adulto, levanta sua mão bem alto. Amém, bastante gente. Nós vamos fazer o seguinte: se você ergueu sua mão, eu quero que você venha aqui na frente, eu quero orar com você. Não tenha vergonha, vem com um amigo junto, mas eu quero orar com você. Venha. Se você quer entregar a sua vida para Jesus, venha. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe. Venha. Se você quer entregar a sua vida para Jesus, não tenha vergonha. Venha. Deixa eu abençoar.
Hoje Jesus quer mudar a sua vida. Quanta gente. Você pode aplaudir a Jesus? Glória a Deus. Amém. E não para, vem. Nós vamos fazer o seguinte agora. Você que veio aqui na frente, presta atenção. O cara tá aparecendo na TV ali. Você que veio aqui na frente, presta atenção. Olha aqui pra mim. Para de conversar. Isso, só o pad, só o pad. Fala pro cara da guitarra segurar aí. Isso. Esse é o momento mais importante da sua vida. Disseram para você que era o vestibular, que era quando você ia casar, que é quando você nasceu. Mas o dia mais importante da sua vida é agora. Você está no melhor momento da sua vida, porque Jesus vai entrar dentro do seu coração e você vai se tornar uma nova pessoa. Por isso você vai orar aqui comigo. Mas deixa eu te dizer uma coisa, não é uma mágica, uma reza, que você repete o que o pastor falou, pronto, estou salvo. Não é isso. É o início de uma caminhada. Jesus está com um anel, olhando para você e falar, e aí, você quer firmar uma aliança comigo pelo resto da sua vida? Hoje é o primeiro dia, até milhões e milhões e milhões de anos com Jesus. E você vai orar comigo, mas depois que você orar, tem o pessoal de colete azul e preto, levanta a mão aí para o povo ver vocês. Esse povo aqui, eles estão com o celular deles, com o mesmo QR Code que está ali em cima e ali no telão do meio. Por quê? Porque não dá para andar sozinho. Ah, mas e se eu andar com Jesus? Amém, você não está mais sozinho, mas hoje Jesus se manifesta através de outras pessoas que conhecem a Jesus. E você precisa ter amigos crentes. Talvez o seu amigo que te trouxe é o teu amigo crente, tá? Mas você precisa de amigos crentes. E talvez o amigo que te trouxe nem é crente direito. Talvez você vai ser mais crente que ele. Estou falando sério. E aí você precisa andar com gente crente, porque os traia que você está andando aí está te levando para bagunça. Você vai voltar segundo, o teu colégio vai estar a mesma coisa. Você vai voltar para casa, a tua casa vai estar a mesma coisa. Você está entendendo? Você precisa andar com gente diferente. Então, depois que a gente orar, eu vou pedir, se você está com o celular aí, aponta o QR Code ali para o alto, você vai cair num grupo do Whats. Todo mundo que entregou a vida para Jesus vai entrar num grupo do Whats. E a gente vai te chamar lá para você conhecer a nossa galera aqui. A gente tem pequenos grupos chamados células, que a gente é um corpo aqui. As células são ajuntamentos de 5, 10 adolescentes que buscam a Deus juntos. E o discipulado, que te ensina a ser discípulo de Jesus, é no 1 a 1. Você vai cair nesse grupo e a gente vai te oferecer isso lá. Por quê? Porque você precisa continuar andando com Jesus depois de hoje. Senão, vão ser palavras vazias. Você está entendendo? Quem está aqui na frente está me entendendo? Então, depois que a gente orar, vem aqui, eles vão até vocês também. Ou aponta o celular ali, se o celular ficou no lugar, volta para o lugar e aponta lá. Vou pedir para a produção deixar até o fim do culto aí. Não saia daqui sozinho, tá bom? A gente vai entrar em contato com você até quinta-feira que vem, beleza? Vamos orar? Você que está aí atrás já conhece a Jesus, estende a mão para cá. E você que está aqui na frente, repete assim comigo: Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados. Eu creio que preciso do Senhor. Eu creio que o Senhor morreu e ressuscitou para me trazer vida nova aqui na terra e no céu. Entra com o seu Espírito dentro do meu coração e me torna uma nova pessoa. E que o Senhor separe pessoas para andar junto comigo na caminhada até o céu. É assim que nós oramos,
Em nome de Jesus. Eu vou orar por você agora. Senhor Jesus, eu quero orar, Deus, por esses meninos e meninas, por essas crianças que entregaram a vida para Jesus. Deus, enche eles do seu Espírito Santo. Enche eles do seu Espírito Santo. Enche eles do seu Espírito Santo. Torna novas pessoas, Deus. Torna novas pessoas. Enche eles do seu Espírito Santo, Deus. E que hoje seja o início de uma caminhada nova em nome de Jesus. É assim que nós oramos e te aplaudimos em nome de Jesus. Pode aplaudir ao Senhor, amém. Deus abençoe a sua vida. Lembra do QR Code ali? Pessoal de colete, vem aqui pegar o telefone deles. Vamos adorar a Deus com alegria. Não volta para o seu lugar sem apontar o seu celular para o QR Code, tá bom? Se seu celular está lá no lugar, pega lá o celular e aponta. Não saia daqui andando sozinho. Que Deus abençoe a sua vida.